desculpa, com uma pesquisa sobre a família imperial, onde é feita uma análise com os restos mortais de Dom Pedro I, de Leopoldina e de Amélia. Para quem não sabe, Leopoldina foi a primeira mulher de Dom Pedro e Amélia foi a segunda. Então essa pesquisa foi feita em 2012, que pôde ajudar a impulsionar diferentes campos de pesquisa no Brasil. Eles investigaram os restos mortais para descobrir as doenças que geram, ou tentar descobrir qual a causa de doenças de agora presente. Então, ele fala aqui que essa pesquisa ela é feita com o resto das ossadas, que passam por um exame de imagens, como a tomografia, radiologias e ressonâncias magnéticas. Então, além disso, partes do tecido dos nobres foram retirados para análise genética, ou seja, a de Dom Pedro, né? Dom Pedro I, por exemplo, fraturou 4 costelas do lado esquerdo, e o que prejudicou o funcionamento de seus pulmões. Ele morreu de tuberculose, que é uma doença que ataca justamente esses órgãos. Essa bateria, digamos assim, de exames dá para fazer tanto com as pessoas, com o corpo, os restos mortais das pessoas que já morreram, como com as pessoas vivas. E segundo esse médico, ele acredita que é possível ter leituras mais precisas, ou seja, ter mais resultado se fazer esses exames com pessoas vivas. Para o governo de Dom Pedro I, umas medidas destinadas já próprias para sempre ter no Brasil, que foi o liberalismo moderado. Então não foi tão assim, né? Garantia a soberania da monarca sobre os representantes da nação. Somente em 1825, Portugal reconheceu a independência de sua ex-colônia, mediante uma indenização de 2 milhões de libras, pagas por meio de um empréstimo fornecido pela Inglaterra. As resistências internas à independência. Sobre as resistências da independência da Bahia, Pernambuco, Maranhão e o Pará, que vai falar sobre os portugueses, vai falar um pouco sobre os portugueses, sobre a colônia portuguesa. Então, eles alegam que eles não têm preconceito com os nascidos no Brasil e nem com os vindos de Portugal, porque é uma questão mais sobre cargos públicos, mais sobre os privilégios, né, que a nação tem. No Maranhão, por exemplo, os chamados homens de bem perderam os privilégios conquistados no governo provincial, com a autonomia obtida depois da Revolução do Porto. Então eles perderam totalmente os privilégios que eles tinham. Não sabe, homens de bem são fazendeiros e grandes comerciantes que temiam com o governo de Dom Pedro I. Então, na Bahia, a violenta guerra que tomou conta da província teve início alguns meses antes da independência do Brasil e se estendeu até julho de 1823. A tropa, a maior parte, era da população inglesa, dos ingleses, que eles recrutavam, e alguns escravos e negros que foram libertos. Após intenso conflito, as tropas imperiais venceram os portugueses no dia 2 de julho de 1823, que se tornou a data da independência da Bahia. A Batalha de Genipapo, que ocorreu em 3 de março de 1823, margens do rio Genipapo, na atual cidade do Campo Maior, no Piauí. Foi outro confronto que envolveu partidários da independência do Brasil e nesta data, sertanejos piauenses, armados com instrumentos de trabalho e apoiados pela província do Maranhão e do Ceará, conseguiram vencer as tropas portuguesas comandadas pelo Major João José de Cunha Fidiel. Essa data é feito teatro no Piauí ainda, sobre a Constituição de 1824. Começando aqui, né? Iniciados os trabalhos da Assembleia Constituinte em 1823, ou seja, teve início aos trabalhos da Assembleia em 1823, um ano antes da Constituição. Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e nomeou um Conselho de Estado, composto de portugueses,
para redigir em ritmo acelerado uma nova Constituição. Então, isso aconteceu em 25 de março de 1824, mesmo o ano que foi feita a Constituição. Primeira Constituição do país. Foi estabelecida como forma de governo uma monarquia hereditária, ou seja, é o imperador que escolhia os presidentes para dirigir todo esse processo. O Estado brasileiro estava organizado em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O moderador foi exercido executivamente pelo imperador. Ele tinha, digamos assim, poder na mão dele. O corpo legislativo estava constituído em um sistema bicameral, que é um senado vitalício e uma Câmara de Deputados eleita pelo voto censitário. O sistema de voto era indireto, dividido em 2 momentos. Então, acho que na primeira fase elegia o presidente e na segunda era o deputado e senador. Então, só existia a religião católica. Não poderia existir outro tipo de religião e, se existisse, teria que ser no ambiente de casa. A Constituição de 1824 vigorou até o final do Império, ao mesmo tempo que mantinha em linhas gerais as influências do liberalismo. Apresentava traços marcantes de autoritarismo por meio do poder moderador. Então, beleza. Constitucional de 1834. Aprovado em agosto de 1834, o chamado Ato Adicional introduziu importantes mudanças na Constituição de 1824. Novos poderes e novas províncias, que poderiam criar leis e controlar os impostos e gastos locais. E maior autonomia para as províncias. Deu aos liberais exaltados uma sensação de vitória política. Já o ato adicional determinou que o poder político deveria ser exercido por um único regente. O ato adicional de 1834 originou uma divisão política no grupo dos liberais moderados. Eles separaram-se em progressistas, regressistas, liberais e conservadores. Guerra de Cisplatina. Conflito que ocorreu no governo de Dom Pedro I, quando tropas luso-brasileiras invadiram a América Espanhola, ele sendo governado por Dom João VI. Em 1825, se reuniram ao Rio da Prata, hoje a atual Argentina. O conflito estendeu-se até 1828, quando foi reconhecida a independência de Cisplatina, que passou a se chamar República Ocidental do Uruguai. Além das grandes percas humanas, também ocorreram as percas financeiras, desgastando-se mais ainda a figura política de Dom Pedro I. A dissolução da Constituinte em 1823 havia provocado uma enorme insatisfação em Pernambuco, que tinha grande importância com a economia. Com a queda dos preços do algodão e do açúcar, os elevados impostos levaram à eclosão contra o poder imperial. Assim, em 2 de junho de 1824, aconteceu a Confederação do Equador. Os rebeldes foram liderados por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz. Tinham como objetivo fundar uma república no modelo dos Estados Unidos. A abdicação de Dom Pedro I. Além dos custos da Guerra de Cisplatina e da repressão à Confederação do Equador, outros fatores também ajudaram a desestabilizar o governo de Dom Pedro I, como a importação brasileira, que desequilibrou a balança comercial, e com isso o Brasil veio a fazer novos empréstimos com a Inglaterra, agravando mais a crise econômica na época. Dom Pedro I abdicou seu trono em 7 de abril de 1831, a favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos na época. Como estabelecia a Constituição de 1824, no caso de menor de idade do herdeiro do trono, o governo brasileiro foi assumido por uma regência provisória, eleita pela Assembleia Geral. O período regencial. Após Dom Pedro I abdicar seu trono, consolidou-se um processo de independência política brasileira.
Os portugueses que ocupavam cargos públicos foram substituídos por cidadãos brasileiros, que organizaram grupos políticos para atuar nas novas regras do jogo de poder. Estes grupos sendo os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais moderados, que viam na figura de um imperador um meio de preservar seus privilégios, mas defendiam também o aumento dos poderes e das atribuições do legislativo. Os liberais exaltados defendiam maior autonomia para as províncias, em uma monarquia descentralizada, ou até mesmo em uma república. Os restauradores, grupo de conservadores composto de burocratas e grandes comerciantes burgueses, pretendiam reconduzir Dom Pedro I ao trono. 1. O padre Diogo Antônio Feijó foi eleito em 1835. Ele enfrentou forte oposição dos regressistas, líderes políticos que passaram a exigir concessões ao legislativo. O desgaste entre o executivo e o legislativo agravou-se mais em 1837, quando a eleição para o legislativo resultou na vitória dos regressistas. No mesmo ano, Feijó renunciou ao cargo, e o poder executivo foi assumido por Pedro de Araújo Lima. O Ato Adicional de 1834 e o Código do Processo Criminal, considerados pelos regressistas e os responsáveis pela anarquia, sofreram sérias modificações. A Lei de Interpretação do Ato Adicional, publicada em 1840, revogou a autonomia legislativa, concedida às províncias em 1834, devolvendo ao Senado e à Câmara, no Rio de Janeiro, o poder de legislar. As revoltas regenciais. Foi durante o período regencial que o governo central foi contestado por revoltas em diversas províncias, e entre os movimentos ocorridos estão as rusgas cuiabanas, a cabanagem e a revolta dos malês. Os pontos fortes desses movimentos são as contradições da sociedade brasileira que eles expressavam e pela repercussão social e política no Estado. Então, as rusgas cuiabanas aconteceram no Mato Grosso em 1834, que é quando, desde o período colonial, a província do Mato Grosso era dominada por um grupo de comerciantes e fazendeiros portugueses, que eram conhecidos por bicudos. E depois da independência, essa situação não mudou e ela provocou uma reação da elite de Cuiabá, que reivindicava maior autonomia e espaço na política local. Para acalmar os ânimos, o Conselho do Governo nomeou João Pupino Caldas, que tinha grande influência no grupo liberal, como vice-presidente da província. Mas a ala radical dos liberais ainda não se contentou. A rebelião Rusgas Cuiabanas teve início no dia 30 de maio de 1834, e a partir de boatos que os portugueses estariam planejando o assassinato de oficiais da Guarda Nacional. Pupino colaborou no início com os revoltosos, mas depois essa situação saiu do seu controle e ele pediu ajuda para o governo do Rio de Janeiro. Mas em setembro, Antônio Pedro de Alencastro assumiu a presidência da província e em outubro as tropas do governo derrotaram os rebeldes e os principais líderes foram presos e enviados para o Rio de Janeiro para serem julgados. Cabanagem, ela ocorreu no Pará em 1835 a 1840. E foi uma rebelião popular da província do Grão-Pará. Após a abdicação de Dom Pedro I, que os liberais radicais paraenses realizaram diversas manifestações contra a interferência do Rio de Janeiro na administração local. Os discursos desses rebeldes atraiu os cabanos da região, que são os mais pobres, como os índios, negros e mestiços. E eles moravam nas cabanas à beira dos rios. Em 1835, os revoltosos ocuparam a cidade de Belém, executaram o governador da província e começaram a emergir lideranças populares, que mobilizaram as camadas marginalizadas e impulsionaram a radicalização do movimento. O governo regencial enviou então tropas, mas não conseguiram reprimir os sublevados e um dos líderes rebeldes, Félix Antônio Malcher, assumiu o governo. Aconteceram conflitos internos que enfraqueceram os cabanos e que abandonaram o processo revolucionário. Então, o almirante John Taylor era o comandante das novas tropas que venceram os cabanos em Belém.
Mas os rebeldes retomaram a capital sob a direção de Eduardo Angelim e proclamou a república e separação da província do Pará do restante do império. Mas o governo de Angelim assumiu um papel popular e revolucionário, só que como estavam isolados das demais províncias, a República dos Cabanos não resistiu aos sucessivos ataques das tropas do governo central e chegou ao fim em 1839. Os principais líderes foram deportados e a maioria dos rebeldes presa ou morta. E a revolta dos malês ocorreu na Bahia em 1835. Foi uma revolta organizada e conduzida por escravos e libertos africanos, que são os Nagôs, Gegés e Haussás. E apesar do movimento ter sido organizado e liderado por malês, nem todos os negros muçulmanos da cidade participaram da revolta, e nem todos os rebeldes eram seguidores do Islã. Mas o levante estava previsto para o dia 25 de janeiro, só que uma escrava liberta já preveniu as autoridades, e ao serem derrotados eles fugiram para a região do Recôncavo Baiano, onde foram submetidos a severas punições, como torturas, açoites, deportações e até execuções. Mas os objetivos das revoltas dos malês ainda não foram esclarecidos, e segundo as autoridades da época, os rebeldes pretendiam exterminar a população branca e católicos. Vou falar um pouquinho sobre a Guerra dos Farrapos. Então, a Guerra dos Farrapos ela é também conhecida como a Revolução Farroupilha, e ela ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845 e se estendeu a Santa Catarina. O movimento teve origem nos conflitos entre os poderosos pecuaristas gaúchos e o movimento central. A economia sulista ela estava assentada na produção de bens para o mercado interno, abastecendo a região sudeste com charque, gado e coco. Para quem não sabe o que é o charque é uma carne de gado que eles colocam muito sal e deixam secar ao sol. E a pecuária da região, ela utilizava mão de obra livre e ela tinha um número de escravos bem reduzido. Os estancieiros, que eram as pessoas que têm terras no Rio Grande do Sul, são gaúchos e eles estavam descontentes com os altos impostos cobrados sobre o charque, pois desses encareciam o produto e favorecia a concorrência dos artigos argentinos e uruguaios. Eles também reivindicavam maior autonomia política, o que incluía o direito de escolher o governo da província. O movimento teve início no dia 20 de setembro de 1835, quando as tropas comandadas pelo rico estancieiro e militar Bento Gonçalves de Silva invadiram Porto Alegre e depuseram o presidente da província. A regência acabou nomeando outro presidente, que é o José Araújo Ribeiro, que decidiu enfrentar os rebeldes. Em 1836, os farrapos saíram vitoriosos do Ceivão e proclamaram a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Em julho de 1839, comandados por Giuseppe Garibaldi, ao lado de sua companheira Anita Garibaldi, os rebeldes invadiram Santa Catarina e proclamaram a República Catarinense ou República Juliana. Confederada República Rio-Grandense, apesar da grande participação de escravos nas batalhas contra o poder central, as repúblicas proclamadas no Sul mantiveram a escravidão de seus territórios. A situação da República Farroupilha começou a ficar mais difícil a partir de 1842. Quando o governo imperial nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, para presidente da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Caxias, ele procurou derrotar os farrapos, dificultando o escoamento de seus produtos para a fronteira, uma vez que os rebeldes tinham força no interior, mas não tinham acesso ao mar. Além disso, Caxias soube explorar as divergências mais moderadas e isolando os republicanos mais radicais. Assim, em fevereiro de 1845, o governo imperial derrotou o movimento. Ao contrário do que aconteceu com os cabanos e os malés, o governo negociou a paz com os rebeldes. Eles foram anestesiados, conquistaram o direito de escolher o presidente da província e foram
e foram beneficiados com a elevação de impostos cobrados do charque importado. Uma música que fala bastante e que esclarece bem essa revolução farroupilha é a Gritos de Liberdade, que vocês puderam acompanhar nesta parte. O golpe da maioridade. No final de 1839, os políticos liberais começaram a defender o projeto de antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, apresentando como uma solução para a crise de governabilidade. O mais provável é que, derrubando o Ministério Conservador de Araújo Lima, os liberais esperassem controlar o poder manipulando o jovem imperador. A fundação do Clube da Maioridade em 1840, presidido pelo liberal Antônio Carlos de Andrade Silva, e o papel da imprensa, igualmente hostil à centralização regencial, contribuíram para o chamado golpe de maioridade. Em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos, foi declarado maior de idade e assumiu o governo do país. Em julho do ano seguinte, ele foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II.